paz do Senhor, irmãos. Queridos, antes de entrarmos na ministração propriamente dita, vamos estar orando por alguns irmãos que não puderam chegar por causa de enfermidade. E até hoje é um dia assim, sui generis, eu não estou me sentindo bem, mas no último instante, vamos dizer assim, na hora de fazer o gol, eu recebo a ligação da diaconisa Josiana, também passando mal. E eu louvo a Deus pela vida do Marlon, que se dispôs no eis-me aqui para substituí-la. E a irmã tem problema de enxaqueca, irmãos. Então, às vezes, ela estava aqui de tarde, porque hoje a igreja funcionou o dia todo, né? De manhã, de tarde, de noite, isso que eu quero dizer. E ela estava aqui no culto infantil, mas quando terminou, ela teve que ir para casa e já estava tomada pela enxaqueca. Gabriel também convulsionou ontem de noite, bem no final do culto das mulheres, quando eu recebi ali. E geralmente, quando acontece isso, no outro dia ele está com rebote da medicação. Mas nós temos um Deus que tudo opera no meio do seu povo. Recentemente, eu disse aqui aos irmãos que a irmã Márcia passou por uma cirurgia de peito aberto. E essa semana eu pude estar com ela naquele hospital. E quando a gente conversa com a pessoa, a gente tem os detalhes do milagre, né, irmãos? Eu já falei para os irmãos que ela teve uma parada cardíaca. Eu só não sabia o tempo dessa parada cardíaca. E foram 5 minutos, irmãos. E 5 minutos é muito tempo sem oxigênio no cérebro. Mas só o Senhor é Deus. E está normal, conversando normal. Por isso que eu fiz questão de tirar uma foto naquela UTI e postar nas minhas redes sociais, dizer: quem dá a última palavra é Deus. Amém? Vamos orar por nossos irmãos que não podem estar nesta noite aqui. Talvez, se estiverem se sentindo um pouco melhor, possam estar recebendo essa palavra. Vamos orar pelos nossos irmãos, pedir que o Senhor, que é Jeová Rafá, esteja visitando eles e cada um aqui nesta noite que também está necessitando da cura sobrenatural do Senhor. Amém, queridos? Meu Deus e meu Pai, nós queremos entrar na Tua presença nesta noite, clamando as Tuas misericórdias sobre os Teus servos, Teus obreiros, Teus filhos que estão enfrentando a enfermidade. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que cura. Nós sabemos que o Senhor é Jeová Rafá, Todo-Poderoso, aquele que pode dar, inclusive, órgãos novos aos Teus servos. E eu entrego diante do Senhor a questão neurológica de cada um dos Teus servos que passaram mal ontem e hoje. Eu peço ao Senhor que esteja visitando também aqueles que não comentaram, não pediram oração, mas que também estão enfrentando a luta da enfermidade. Eu quero colocar este problema diante do Senhor, porque como o Senhor tem ministrado ao meu coração, tem problemas que nós não damos conta de resolver, mas sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, e nós estamos descansando no Senhor, no autor da nossa fé, naquele que opera todas as coisas. E nesse momento eu entrego a saúde de cada filho que, apesar da saúde, conseguiu chegar neste lugar, e peço ao Senhor: completa a tua boa obra em cada bomba cardíaca nesse lugar, em cada cérebro neste lugar, em cada rins nesse lugar, em cada parte do corpo de cada filho. Move aí a tua cura, move aí com o teu poder, move aí com a tua graça, move aí com a tua bondade. Nós te suplicamos, Senhor, no nome santo de Jesus, amém. E pedimos, meu Senhor Jesus, passeia aqui o teu Espírito Santo. Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, passeia no meio de nós. Tende misericórdia de cada filho, de cada filha, de cada servo. Vem, Espírito Santo, com teu reino. Vem, Espírito Santo, com tua obra.
Nós podemos, Espírito maravilhoso, falar tudo o que tens colocado em nosso coração. Mas precisamos do teu mover. E assim como nos convenceste, convence também teus servos, para que em tudo confiem em ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar, queridos. Nós vamos passar em um grupo de versículos nessa noite. Por isso esteja à vontade. E nessa noite nós queremos falar sobre problemas. Porque problema é uma coisinha que todo mundo alguma pessoa pode até negar, mas no fundo todo mundo tem problema. E alguns problemas freiam. Alguns problemas levam as pessoas a não conseguir romper em fé. Alguns problemas fazem com que os indivíduos desistam de projetos. Alguns problemas fazem com que alguns indivíduos não consigam honrar a Deus. E a primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos, antes mesmo de ministrar o primeiro versículo, é que a respeito de problemas, tem problemas que nós podemos nos empenhar e fazer uma diferença na situação, porque está no nosso alcance. Mas existem problemas, irmãos, que você precisa compreender que não tem jeito. Não tem jeito. E que você precisa confiar em Deus. Compreende isso? E aí eu me lembro do meu irmão Paulo. Ele dizia assim, que ele carregava consigo, ele dizia um problema, ele dizia assim, um espinho na carne. Ele foi muito sábio, porque o nosso irmão Paulo é muito sábio. Em vez dele nomear o problema, ele generalizou. Sabe para quê? Para que eu e você entendêssemos que nós podemos fazer grandes coisas para Deus, apesar dos espinhos. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia aí. No livro de João, Evangelho de João, no seu capítulo 16. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 16. Então, às vezes, nós não temos mesmo como resolver os problemas. Aliás, nós não temos mesmo. Porque nós não resolvemos problema. Quem soluciona é Deus. Amém? Ele nos dá capacitação em algumas questões. Mas nós precisamos lidar com problemas. Eu e você precisamos lidar com problemas. E as pessoas antigamente, não sei de onde tirou isso, né, gente? Dizia assim, a fulano é igual a avestruz, enfia a cabeça na terra. Eu já vi biólogo dizendo que a avestruz não faz isso. Isso é tipo assim, lenda, né? Lendas. Eu não sei. Mas antigamente as pessoas falavam muito, a fulano tem síndrome de avestruz, né? Porque fica enfiando a cabeça na terra. E não foi para isso que o Senhor me chamou. Para nos escondermos dos problemas. Mas o Senhor nos chama, nos capacita para confiarmos nele, para honrá-lo, apesar dos problemas. Amém, irmãos? E aí no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, nós vemos na palavra de Deus que Deus nunca prometeu uma vida sem problemas. Ele diz assim, no mundo tereis aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. O que o Senhor fez? Ele venceu o mundo. Eu queria nessa noite colocar esse versículo numa linguagem que você vai entender. No mundo tereis problemas, mas tenha alegria.
mantenha a alegria. Eu venci o problemão. Amém? O mundo, o grande problema do mundo, ele já venceu em teu lugar. E ele te capacita a ser mais do que vencedor. Mas a questão é que, no que tange problema, às vezes nós somos imaturos, porque nós queremos a solução. Eu gostaria de não precisar tomar 4 remédios por dia. Há muitos anos eu tomo 4 medicamentos por dia. Gostaria muito de não precisar. Eu já tive um projeto antes disso. Eu gostaria que meu filho não tomasse remédio. Meu filho toma mais remédio que eu. Sabia, irmãos? Eu gostaria que ele não precisasse tomar aquele tanto de remédio que ele toma. Como mãe, eu fico mais aflita pela quantidade de remédio que ele toma do que a minha. A minha quantidade que eu falo. Isso para mim é um problema. Mas não é por causa desse problema que eu vou deixar de honrar o meu Deus. Eu não sei que tipo de problema você tem. O que você considera um problema. Mas o que eu quero te dizer é que Deus te capacita a honrá-lo, a ser fiel a Ele, apesar dos problemas. Apesar dos problemas, você pode sim honrar a Deus e ser fiel. Então o Senhor deixa aqui uma verdade diretiva, porque o Senhor trabalha com sinceridade. E por toda a palavra de Deus nós encontramos, nós somos norteados a enxergarmos a verdade. Aliás, o Senhor diz para nós resistirmos o diabo, o problemão chamado Satanás, no livro de Apocalipse, conhecido também como dragão, e o Senhor fala assim, você tem que enfrentá-lo. O problemão é o problemão. Você tem que enfrentá-lo, resistir. Não é assim que ele fala? E muitas vezes nós somos vencidos pelo problema. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente olha para o outro, para o parente, para o colega de trabalho, para as pessoas em geral, e enxergamos nelas problemas, enxergamos nelas inimigos. E é preciso entender que o problema não está nas pessoas. O problema está nesse mundo. O problema está nesse período que nós vivemos e naquele que age por trás das pessoas. O nosso problema, o meu, o seu, não é com pessoas, o seu problema não é com parente, o seu problema não é com vizinho, é com o inimigo. Entenderam, queridos? É com Satanás. Mas a palavra de Deus já deu uma diretiva sobre isso. A palavra de Deus nos adverte a resistirmos a isso. A termos resistência a essa coisa, a essa situação. Será que nós temos resistência a essa situação em todo o tempo? Será que nós temos bom ânimo quando tudo vai mal? Quando o dia difícil bate na porta? Quando a cobrança indevida, quando aparece um problemão financeiro que você não esperava, uma bomba financeira que você não esperava. E aí, naquele mês, você continua glorificando a Deus? Como é que fica? E quando alguém que você ama fica enfermo, você continua glorificando a Deus? Nós somos chamados para vivermos fidelidade, igreja. Apesar dos problemas. E todo mundo tem problema. Eu quero que você entenda que a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que está na frente, a pessoa que está atrás, ela também tem problemas. Porque às vezes nós nos tornamos tão fechados em nós mesmos e começamos a imaginar que só nós temos problemas. Não. Todo mundo enfrenta a circunstância contrária. E é por isso que essa direção aqui de João 16:33 é liberada para a igreja, para o todo, para os servos. Porque todos enfrentarão aflições ou problemas. Porque os problemas nos afligem. Eles nos fazem sofrer.
Mas é na circunstância do problema que nós podemos verdadeiramente manifestar quem somos diante do Senhor. E sim, o Senhor nos chama nessa noite para uma reflexão. Quem sou no dia difícil? O que correspondo para ti, Senhor, no momento da dificuldade? Quem você é de verdade? Quando você dá aquela topada com o dedinho lá no sofá e dá aquela dor. Você é o que dá glória a Deus, aleluia, porque em tudo dá graças, né? Dá glória. Ou você é aquele que fala aquela palavrinha feia que ninguém pode falar. Quem é você de verdade? Diante dos probleminhas. Irmãos. Existem coisas pequenas e ainda assim mostram o que carregamos no nosso interior. E existem coisas grandiosas que também mostram o que carregamos no nosso interior. Eu não sei se eu já compartilhei aqui, porque a gente prega em muitos lugares, mas eu passei por uma situação complicada certa vez. Mas Deus teve grande compaixão de mim. Grande compaixão. Eu estava na BR-040, indo para o plano piloto. E tinha uma pessoa que estava fazendo uma construção ali na direção do que as pessoas chamam de Chifrudo, Monumento Solários, lembrei o nome, Monumento Solários, o nome certo. Para lá tem um condomínio, tem umas construções. Naquele tempo, quando aconteceu esse assunto, essa pessoa tinha ido para lá levar uma caminhonete grande e quando voltou, veio a toda. Provavelmente distraído, provavelmente envolvido com seus próprios problemas, os seus pensamentos. E eu no carro com meu filho, epilético, e com minha mãe, uma idosa, ao meu lado. Eu indo, de repente, esse carro me alborrou. E esse carro pegou no ponto, eu estava no Gol. E esse carro pegou num ponto do carro, na pontinha, assim, ó. Parece até que ele fez aquele curso da polícia americana, de bater o carro no lugarzinho que faz o outro carro rodar. Porque foi isso que aconteceu com o meu carro. Ele bateu ali na pontinha, ele veio em alta velocidade, pá! A lanterna daquela caminhonete bateu na parte redonda do Gol. E o meu carro rodou e aqui tinha uma... Agora fizeram uma pista lá nesse lugar. Fizeram uma pista nova. Mas tinha tipo um buraco, um abismozinho, uma queda. Né? E o meu carro, irmãos, a mão de Deus. O que é o Senhor, né? Porque na hora da situação você se apega com Deus. Porque eu vou falar para você, quando o carro roda, ele perde o controle. Você não freia, você não comanda volante, você não consegue comandar nada. Mas Deus parou aquele carro. E foi assim, carro. Ele era um buracão, assim, uma terra vermelha. E, irmãos, a coisa com uma violência que levantou uma poeira vermelha, aquela situação. No primeiro momento, eu fui a mãe zelosa. A filha zelosa. Aparentemente uma serva de Deus. Olhei para minha mãe, estava assustada, minha mãe era cardíaca. Assustada, os olhos. Você está bem? Olhei para trás. Meu filho, você está bem? Quando eles me deram o feedback, aí eu me transformei. Aí apareceu a pessoa que não sabe lidar com o problema. E eu saí de dentro daquele carro com uma quente, duas fervendo, como dizem por aí. Eu já saí saindo, irmãos. Se vocês não sabem quem eu sou, quando eu tô com raiva. Sim, eu sou uma pessoa difícil. E nós temos que ser sinceros em nome de Jesus. Irmão, aquela pessoa conseguiu no mesmo momento quase acabar com a raça da minha mãe, de 80 e tantos anos, e do meu filho. Eu saí dali zangada. E eu saí como se... Quem vê isso, pensava até que é uma pessoa cheia de arma, cheia de poder. Porque eu não paro para pensar se a pessoa tiver armada. Não tem nada disso não. Quando, sabe,
Perdi o equilíbrio. E eu saí marchando naquela poeira, e o carro dele para as mãos. Eu saí tão cega que eu não estava vendo nada. Quando eu chego, a porta do carro do homem já estava aberta, mas o homem sentado. E com a Bíblia enorme. Ele pegou a Bíblia assim, sabe o judeu no Muro das Lamentações? Fazia assim com a Bíblia, chorando com sinceridade. Quase que eu caio por terra, irmãos. Quando eu vi aquilo. Mas quando eu vi aquilo, tá bom que ele era o culpado, mas vocês estão entendendo, né? Foi um constrangimento. Ali podia ser um filho de Satanás. Não podia ser um filho de Satanás para os dois ficar satânicos lá. Mas não era, não. Era a crentona, nervosa, querendo resolver o problema com o muque. E o outro crente, que diz que sabe dirigir, pega uma caminhonete e entra com violência na pista. Os dois crentes. Dois crentes quando se encontram na estrada. Furiosos mesmo. Mas ali, o irmão estava quebrantado, pedindo perdão para Deus. Não, quando eu vi aquela situação, eu sempre que eu lembro disso, me vem uma passagem da Bíblia que diz assim: descaiu-lhe o semblante. Vocês já leram sobre isso? Eu sei o que é isso, porque eu vivi, porque foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu vi aquele homem chorando com o rosto na palavra e pedindo perdão, me perdoe, me perdoe, eu fiquei sem chão. E o Senhor foi falando no meu coração. E a única coisa que eu falei para aquele homem: graças a Deus não aconteceu nada com a minha mãe nem com meu filho. Cada um fica com o seu prejuízo. Eu te perdoo. Voltei para o meu carro. Ainda ouvi depois: como é que você pegou o prejuízo? Ele tinha... Por causa do constrangimento. Eu me senti extremamente constrangida. Naquele dia, aquele homem me ensinou algo. Que problema a gente entrega para Deus. E que diante da arma, que é a palavra, o que sacou primeiro a arma foi ele. E o tiro que ele deu acertou certinho no meu peito. Foi por isso que eu assumi o meu lado. Aleluia. Quem somos nós no momento do problema? Quem nós espelhamos? Sim, irmãos, as pessoas passam situação, passam raiva. Eu também já passei. E com certeza você também. E o que é que acontece quando o problema bate na nossa porta? Porque eu pude ver de mim mesma, mas Deus teve tanta misericórdia da minha vida, que Ele manifestou livramento através da outra pessoa. Que era só o que faltava. Eu me envolvi em escândalo. Olha como é que Deus me ama. Eu parei em delegacia, irmã. Por causa de carro, bens materiais. É só o que faltava. Pastora se envolve em situação de trânsito. Você ficou sabendo que a pastora teve um problema de trânsito? Ela voou em cima do homem e tentou enforcar o homem. Porque a mãe dela e o filho dela estavam no carro. Aí, o que vocês acham? Que eu ia bater boca com ele? Eu ia deixar a carne crescer. Mas ali Deus provocou uma situação. Marta, quem é você, Marta? Quando você enfrenta problemas. Olha aí, Marta, quem você é. Talvez as pessoas nunca saibam quais são os seus problemas. Mas Deus sabe. Talvez as pessoas nunca venham a saber como você se comporta no dia do problema. Mas Deus sabe. E o Senhor te permite a confiar nele e a honrá-lo mesmo no dia do problema. Porque a gente aprende com a situação. Aquela situação eu enxerguei como tão
ridícula, como tão absurda, deixar o ódio tomar conta do meu coração. Eu pensei assim, meu Deus do céu, se eu fosse uma policial, porque o policial anda com gás de pimenta, eu tinha intoxicado aquele homem com gás de pimenta, eu tinha feito... Ainda bem que eu não estou na PM. Uma pessoa desequilibrada não pode. Pessoa que fica com raiva por causa de problema, irmãos. Por que na sociedade acontece tantas coisas aí? Por causa dos problemas. Porque as pessoas não sabem lidar com problemas. Mas nesta noite o Senhor chama a sua tribo. O Senhor chama o seu povo. O Senhor chama a mim e chama vocês nesta noite. E o questionamento espiritual nesta noite é: o que fazemos quando enfrentamos os problemas? Ainda honramos a Deus? Mesmo quando o problema bate na nossa porta, honramos a Deus. Quando o problema está fazendo doer o nosso emocional, doer o nosso físico, doer o nosso bolso, ainda assim honramos a Deus? Essa é a questão, igreja. Essa é a questão, aleluia. Abra aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que nem tudo precisa ser resolvido, mas que tudo pode ser entregue. Aleluia. Guarda isso no teu coração. Nem tudo pode ser resolvido, viu, irmã? Mas tudo pode ser entregue. Entrega para Ele. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre quem? Sobre o motorista ruim? Que não sabe dirigir e dá um totó no carro da gente? Lançando sobre o vizinho problemático? Que ouve música na altura toda perturbando? Lançando sobre quem? Sobre ele. Viu? É sobre o Senhor. Aleluia. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E tem problemas que causam essa circunstância de que nós chamamos de espírito ansioso. Sabe por quê? Porque nós desejamos tanto de coração resolver o problema, que nós nos tornamos ansiosos no que diz respeito ao problema. Você mesmo arranja as dívidas, você mesmo compra os bens, aí depois fica todo nervosinho, porque chega a hora de pagar, né? Aí passa a ter um espírito ansioso, e tem uma época do mês que você fica nervoso, irmão, vai até se aconselhar, porque vive essa angústia, né? Essa angústia. E a palavra de Deus tem uma direção. Se é problema, se está causando algum nível de ansiedade, lança sobre o Senhor. Amém? Não deixe o problema aumentar. Não pense que pessoas vão resolver o seu problema. Confia no Senhor. Às vezes nós queremos tomar decisões de nós mesmos. Eu quero falar sobre experiência com Deus. Porque nós raciocinamos e no nosso racional nós temos uma lacuna, uma caixinha. Imagina que o cérebro tem um monte de gavetinhas. E tem uma do achismo. Nós achamos muita coisa. Acha isso, acha aquilo. Chegamos à conclusão a respeito do outro. Imaginamos até o que o outro pensou. Achamos um monte de coisa. Porque somos pessoas. E às vezes nós criamos o problema, irmão. Por causa desses pensamentos. Por causa dessas gavetinhas. Por causa dessas ilusões humanas. E aí eu tive um experimento maravilhoso nesses dias.
porque eu estava vivenciando uma circunstância bastante difícil. E ali eu entrei no meu quarto e me ajoelhei do lado da minha cama. E fiz exatamente o que eu estou propondo aos irmãos. Eu entreguei o problema diante do Senhor. Eu entreguei aquele problema diante do Senhor. Senhor, assim. Agora, Senhor, fala comigo. O que eu devo fazer? E eu fui sincera. Porque da minha vontade, meu Pai, eu queria fazer isso, isso e isso. Eu já tinha um projetinho, sabe? Eu queria fazer isso, isso e isso. O Senhor permite? Porque se o Senhor não permitir, o Senhor fala bem claro através da tua palavra. Para que não haja nenhuma dúvida no meu coração. Porque eu desejo fazer a tua vontade. Fiz essa oração simples. E ali abri a minha Bíblia de consulta. E o Senhor que é maravilhoso, que é tremendo, e que cuida da minha vida e cuida da sua, que tem solução para tudo. O Senhor disse: você não vai fazer isso. Confia em mim. Confia em mim. E naquele mesmo dia eu tinha que resolver aquele problema. Foi uma semana típica essa semana, né? Talvez até por isso que eu esteja um pouco abatida da enfermidade. Naquele mesmo dia, se eu fosse agir, seria naquele mesmo dia. Mas de manhã, eu entrei no quarto e consultei a palavra. E o Senhor falou comigo. E quando o Senhor falar contigo, faça exatamente o que o Senhor te mandar fazer. E naquele mesmo dia, Deus mudou toda a situação. Compreende, irmão? O Senhor tomou a frente. E o Senhor mudou a circunstância. Porque só o Senhor é Deus. Às vezes nós enxergamos algumas situações como problemas extremamente difíceis. A gente olha e pensa assim: não tem jeito. Mas o Senhor pode mudar situações. E o Senhor me abençoou nessa semana. E eu pude confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque eu lancei sobre Ele a circunstância. Eu lancei sobre Ele a dificuldade. E Deus criou uma situação positiva naquele mesmo dia. Pouquíssimas horas depois, o Senhor criou a solução. Porque só o Senhor é Deus. Confie na palavra do Senhor. Quando o Senhor diz para lançarmos sobre Ele, lance mesmo. Esse problema aí que está te fazendo ficar triste, esse problema que está fazendo você perder o sono. Porque tem problema que nos tira até o sono, né, irmãos? Lança sobre o Senhor. Ele é o único advogado que diz isso. Pode lançar sobre mim. E Ele vai advogar a sua causa. Amém, igreja? Ele vai advogar a tua causa. Aleluia. Eu queria agir naquele momento, mas eu confiei em perguntar ao Senhor. E dessa experiência específica sobre lançar sobre o Senhor, eu quero dizer para você que nós não temos o controle da situação. Quem tem o controle da situação é Deus. Viu, irmão? Quero trazer a memória mais uma vez. O médico, o Dr. Bruno, saiu daquela UTI e disse: a gente tem que esperar ela voltar assim, porque ela deve
ter ficado com problema neurológico. Claro que a gente imagina que ficou algum tempo, porque nenhum médico vai tocar nesse assunto se tivesse ficado só um minuto. Mas quando minha irmã realmente está conversando, foi desentubada, está conversando de boa, conversando, que ela fala, o doutor não falou que foi 5 minutos. Tipo, eu vejo que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Eu quero que você, por favor, entenda isso. Você entende o que é ficar 5 minutos sem o coração bater? 5 minutos sem respirar? Significa estar morto por 5 minutos. Entenderam? Estar morto. E ainda assim, ficar sem nenhuma sequela. Lance sobre o Senhor qualquer problema. Porque Ele é médico dos médicos. Ele é gerente dos gerentes. Ele é advogado dos advogados. Ele é especialista dos especialistas. Ele é poderoso para fazer. Amém? Não vai logo agindo, não. É isso que a palavra de Deus está falando. Primeiro, confia nele. Antes de tomar grandes decisões. Antes de ter pleitas complicadas. Primeiro entra na presença. Conversa com Deus. Entrega a circunstância, o problema diante do Senhor. Confia naquilo que Ele vai te falar. Amém? Confia. Aleluia. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 21, nos fala sobre quando nós respondemos com caráter e não por impulso. Sabe por quê, igreja? Porque eu fiquei tão constrangida naquele dia que o cara bateu no meu carro. Porque problemas são reveladores espirituais. Aquele problema do cara bater no meu carro revelou como eu sou nervosinha. Entenderam? Problemas são reveladores espirituais. Porque é muito fácil ser simpatiquinho, sorridente quando não tem nenhum problema. Problemas são marcadores espirituais. Eles revelam realmente o que está dentro do vaso. Entenderam? Aleluia. E Romanos 12, 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Aleluia. Sabe o que o Senhor está querendo dizer com isso aqui? Que nós honramos a Deus quando nós não revidamos. Que nós honramos a Deus quando nós não nos desesperamos. Que nós honramos a Deus quando nós não negociamos os princípios ensinados na palavra de Deus. Que nós honramos a Deus quando está doendo na gente. E mesmo assim a gente não decepciona o Senhor. E o chamado, o meu chamado, o seu chamado, é para sermos servos. Primeira coisa que nós somos, sabe, independente de cargo. A fulana é líder, Bertana é diácono, ciclano é pastor. Não, primeiro, sabe, o cargo é servo. Nós somos chamados para sermos servos. Servos de Deus. Nós fomos chamados para honrar o Senhor como servos. E muitas vezes nós nos tornamos indignos. E é por isso que me aborrece tanto aquela história que já ficou há tantos anos, mas que eu olho para trás e penso: graças a Deus era um servo de Deus e um servo de Deus na posição. Porque se fosse um antipático que nem eu, o negócio ia ferver. Ainda bem que ele estava na posição de honrar a Deus. Compreende, igreja? Os problemas nos revelam. O teu problema revela quem você é espiritualmente. O teu problema lá com o seu cônjuge vai revelar quem você é. Com os filhos vai revelar quem você é. Com o vizinho vai revelar quem você é.
Sabe o que é tremendo? É que tem gente que consegue viver exatamente o versículo 21 do capítulo 12 de Romanos. Tem gente que é verdadeiramente a noiva eleita em 24 horas do dia. E o Senhor está nos chamando nessa noite para revelarmos isso. A não se deixar vencer do mal. Nessa manhã, nós estávamos caminhando, não sei se é o capítulo 13, capítulo 12, algum capítulo aqui de Apocalipse. Mas é naquele momento que fala sobre o povo de Deus, mas que na visão é uma mulher. E que a mulher está com a coroa, mas que abaixo dos pés da mulher estão as estrelas. Abaixo dos pés da mulher estão os astros. Numa simbologia do povo de Deus, da noiva da igreja, onde os problemas não estão acima da sua cabeça, mas que estão debaixo dos seus pés. Não deixe os problemas ocuparem a tua mente de tal forma que você não consiga adorar a Deus nem honrar o Senhor. Amém? Eu quero repetir o versículo 21. Não te deixes vencer do mal, em nome de Jesus, mas vence o mal com o bem. Amém? Aleluia, 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 aleluia. Eu glorifico a Deus pela vida daquele servo, a vida daquele homem de Deus, porque ele ali não disse nada, ele estava ali impactado na presença do Senhor, ele só dizia: perdão, perdão, perdão. Ele não imaginava, porque como ele veio por trás, ele não sabia se era outro homem, quem é que estava ali. Mas ele ali se humildou, pôs o rosto na palavra. Vença como ele o mal com o bem, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Se você tiver facilidade, vamos observar o que Filipenses capítulo 4, nos seus versículos 6 e 7 nos diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Sabe o que isso nos diz? Quando a gente está enfrentando problemas, muitas vezes a gente perde a paz. E a gente fica 24 horas por dia pensando na situação. Até parece que a gente vai conseguir dar jeito. E o Senhor nos chama para vivermos paz, para sermos pacificados. E a gente quer que o mundo todo tenha paz. A gente quer que as pessoas de todas as nações tenham paz. E nós precisamos de buscar paz, de clamar sobre nós a paz, de verdadeiramente olharmos para Cristo, que é o príncipe da paz, e termos paz com Deus. E como diz a palavra de Deus, até com os nossos inimigos. Irmãos, é paz. E é uma paz que não é racionalizada, não. Ele diz aqui, ó, excede todo o entendimento. Não é uma coisa racional. É uma questão de obediência, viu, igreja? Aí eu vou ter paz com a situação, porque naquela vez ele não teve paz comigo. Não é isso. Não é troca. Não é nada disso. É ordem mesmo. E excede o meu entendimento. Eu não racionalizo. Não tenho como raciocinar isso, mas tenho como obedecer. Amém, igreja? E precisamos obedecer. A última parte que eu quero liberar nessa noite, acerca de palavra de Deus,
sobre os problemas é explicar para os irmãos que é preciso, como eu disse lá no começo, aceitar que Deus trabalha também no problema não resolvido. Viu? Lá no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 2 em diante, diz assim: sabe a aprovação? Aprovação é problema. Sabe a aprovação? Aprovação é a prova, é o problema. Por isso que os professores, quando dão provinha, falam assim: problema número 1. Resposta do problema número 1. Resposta do problema número 2. Oh, meu Deus, quando a gente é criança, problema pra gente é questãozinha de prova, né? Ô tempo bom, né? Quando a gente fica adulto, os problemas, né? As provinhas são diferentes. Aí a gente se converte, conhece a Deus e Deus nos fala na sua palavra: filha, a aprovação produz perseverança, irmão. Hã? A aprovação, passar pela prova. O problema que você enfrenta, o problema que eu enfrento, produz em mim. E o problema que você enfrenta, produz em você perseverança. Eita. E a perseverança? O que ela produz? Tiago também nos ensina. A perseverança produz maturidade. Pastor, até quando eu vou suportar esse problema que não foi resolvido? Até você crescer e deixar de ser menino. Existem problemas que a gente continua enfrentando. Existem provações que a gente continua enfrentando porque a gente não conseguiu aprender com elas. Entenderam, irmãos? E nós precisamos nos tornar o quê? Amadurecidos. Amém? Nós precisamos ter crescimento. E aí eu quero dizer para vocês que isso é uma questão de fidelidade. E a gente vai mostrar na Bíblia que é uma questão de fidelidade. E já citamos essa questão antes. Porque essa pessoa realmente é or concur. E mesmo pessoas do mundo usam essa pessoa como exemplo. As pessoas realmente do mundo não sabem nada da história, mas usa a pessoa como exemplo. Então eu quero te dizer, continua fiel, mesmo quando estiver doendo muito. Amém? Continua fiel. O que você faz para Deus, faça da melhor forma possível e continua fazendo, mesmo quando você estiver enfrentando problemas. E aí eu quero falar sobre o nosso irmão Jó. E a Bíblia, lá no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, nos conta ali que é um momento muito específico da vida dele, esses versículos que eu estou citando, porque ele está coberto de feridas e ele está sentado sobre cinzas. E as cinzas, irmão, eram o símbolo do luto dele, porque ele tinha perdido todos os filhos. Todos os filhos. E ele era o homem, antes disso tudo, ele era o homem mais rico. Ele foi o indivíduo mais rico. E no momento que ele enfrentou aquilo que para ele era o problema, foi o problema dele, era reino espiritual, mas para ele era um problema. Ele estava enfrentando um problema. E ele foi perdendo os bens dele. Ele viveu esse tipo de problema. Mas ao mesmo tempo em que ele está perdendo os seus bens, ele está perdendo o que lhe é mais precioso, que são seus filhos. E ele também está perdendo a sua saúde física. Então, de repente, ele está nessa situação de limbo, onde ele perde e perde. Ele perde tudo que realmente importa. E uma pessoa dessa precisa ser ajudada, né? É digno de ser ajudado, não é? E você imagina que ele foi ajudado, né? Mas não é isso que aconteceu. E o capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim, que a esposa dele questionou ele. A pessoa mais próxima, viva, que existia naquele momento era a sua esposa. E ela questionou ele, perguntando, ainda retens a tua integridade?
amaldiçoa a Deus e morre. Sabe o que ele responde? Falas como uma doida. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Irmãos, a pessoa que enfrentou o maior problema, eu não conheço quem enfrentou um problema mais profundo e mais difícil do que Jó. Não conheço. E no momento em que ele está carregado da enfermidade, e que ele está sentado sobre aquelas cinzas, se coçando com um caco de telha, irmãos, a dor que ele sentia, onde o seu emocional estava em luto profundo, o que ele ouviu é: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você já parou para pensar nisso? Ela não está dizendo eu quero morrer, ela está dizendo para ele: morre tu. Nossa, eu estou sofrendo tanto que eu quero que você morra. Você já parou para pensar nisso? Porque problemas revelam o que nós carregamos no nosso íntimo. Entenderam, irmãos? E ela revelou esse lado horrível. E é por isso que ele libera essa palavra dura, falando como uma doida. Uma doida. Porque eu recebi o bem do Senhor, não vou receber o mal. Olha a visão teológica do cidadão. Estava sofrendo, mas ele entendeu uma coisa: nada, ei, Ebenezer, nada acontece sem que Deus, o Senhor, saiba. O teu problema está no conhecimento do teu Pai. Ele sabe. E você pode agir da seguinte forma: ou você entra na presença dele, lança sobre ele o problema, humilde de boinha, como filho, como servo, ou você dá um de doido. Entendeu? Você tem duas possibilidades. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia relata que Jó não pecou nas suas palavras. E aí sabe o que o mundo diz sobre Jó? O mundo. Não estou falando de igreja, estou falando de mundo. Quando as pessoas estão enfrentando uma bobagem. Pensa que é o problema de Jó, não. Uma bobagem. A pessoa fala assim: tem a paciência de Jó. Diz lá o ímpio. Essa fulana aí tem a paciência de Jó. Dá vontade de perguntar: você conhece Jó? Você foi apresentado a Jó? Você sabe sobre a paciência dele? Você sabe qual foi as 3 maiores circunstâncias difíceis que ele enfrentou? Porque muitas pessoas não sabem. Que ele manifestou paciência e confiança em Deus. E não pecou por palavras, enfrentando dores atrozes. E Jó é o exemplo que eu e você podemos vencer o problema sem pecar contra o nosso próximo. Vamos ficar de pé, queridos. Eu gostaria que você estivesse nesse momento entregando o seu problema na presença do Senhor, pedindo a Deus capacitação. Nós temos falado nesta noite, lance sobre o Senhor. Então lança, fecha os teus olhos. O que é que você tem considerado um problema nesse momento? O que é um problema nesse momento? Foi alguém que se levantou contra você? É um problema financeiro? Qual é o seu problema? Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor diz para lançarmos sobre ele tudo aquilo que está causando algum nível de ansiedade e preocupação. Entrega para ele nesta noite, amém? Aleluia! Estaremos louvando a Deus e você vai estar honrando o Senhor. Em vez de estar murmurando, em vez de estar dizendo para quem não é banco: ei, aquela pessoa lá não é banco, não vai botar dinheiro na sua mão. Aquela pessoa lá não é médico, não vai conseguir te curar. Entrega para quem pode fazer. Amém? Entrega para ele, honre o Senhor.
Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Porque Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Se voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. E o que Ele é, igreja? És fiel em todo tempo. Ele é fiel, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. A bondade de Deus é tão grande que Ele tomou o teu problema e colocou sobre Ele. Amém? Esse Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo louvor e toda a nossa confiança e toda a nossa fé. Nele podemos com certeza confiar. Aprenda a entregar o problema diante do Senhor. E se o problema persiste, honre-o, se tu uma bênção, apesar do espinho. Amém? Meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tuas misericórdias que não têm fim. O Senhor que é bom, o Senhor que é tremendo, o Senhor que trouxe a solução eterna para as nossas almas. E muitas vezes nós olhamos para pequenas aflições, nós olhamos para pequenas circunstâncias, como que usando lente de aumento, e nos tornamos tão ansiosos,
tão frustrados, tão nervosos e raivosos. Perdoa-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a andarmos confiadamente em Ti, depositando com fé diante de Ti, que é Senhor absoluto sobre todas as circunstâncias, para que em nome de Jesus venhamos a ser de verdade servos, venhamos manifestar a característica de servo e venhamos a honrar o Senhor em todas as circunstâncias das nossas vidas. Temos aprendido que os problemas manifestam quem somos de verdade. Perdoa-nos, Senhor, porque diante de muitas circunstâncias, nós não fomos afáveis, nós não fomos pacíficos e nem pacificadores, mas temos aprendido com a Tua rica palavra, que essa é a Tua vontade, é o que Tua palavra tem nos falado, e é o que nós queremos reter nesta noite, para viver na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Leva cada filhinho, cada filhinha, debaixo da cobertura do sangue de Jesus para os seus lares. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos, que durante esta semana toda, eles estejam vencendo em nome de Jesus cada problema, estejam sendo os mais do que vencedores em cada situação, em cada circunstância de suas vidas. Seja uma semana de vitória, seja uma semana, papai, pacífica, seja uma semana de saúde, seja uma semana de alegria na Tua presença, em nome de Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor.